Sabe aquele livro que te segura, te dá um socão na cara, depois vem e te abraça e fala: me desculpa, vai ficar tudo bem, tá? Pode confiar, vai ficar tudo bem. Então, o vídeo de hoje vai ser sobre isso, sobre esses livros, e eu vou falar sobre 3 livros que mais me emocionaram. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Paola. Depois de muita enrolação, depois de muita falação, criei meu primeiro canal no YouTube. Na verdade, ele já estava criado, mas com vários vídeos antigos meus, de trabalhos que eu fiz com as minhas amigas, e umas coisas bem vergonhosas que agora tá tudo no privado, então ninguém vai assistir. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu tenho 21 anos, eu sou completamente apaixonada por literatura e viagens e eu estudo relações internacionais. Primeiro livro, O Sol Ainda Brilha, um livro assim que eu fiquei horas e horas lendo, eu passei a madrugada lendo, e olha que eu sou uma pessoa que dorme cedo, gente, 10h30 da noite, tô eu na cama dormindo. Esse livro aqui me obrigou a ficar muitas horas acordada, porque eu simplesmente não conseguia parar de ler, é hipnotizante, é devastador, assim, partiu meu coração, sabe? É uma história que é bem pesada, até porque, né, agora eu vou contar a sinopse pra vocês vão entender. Então, gente, O Sol Ainda Brilha é um relato pessoal de Anthony Ray Hinton, que foi um homem negro, foi não, gente, ele ainda existe, tá? É um homem negro, pobre e morador ali da região sul dos Estados Unidos, então do Alabama. Ele foi preso injustamente, foi acusado de 2 assassinatos, sendo que ele não cometeu esses crimes. Então ele foi obrigado a ficar 30 anos no corredor da morte, numa prisão no Alabama. Gente, é importante ressaltar que a pena de morte nos estados do sul dos Estados Unidos ainda existe. Não em todos, mas na sua grande maioria. Então, é uma luta diária, na verdade, né? Um retrocesso isso. E não é um caso único, o caso do Anthony, né? Já aconteceu, assim, muitas, centenas de vezes, de prenderem pessoas injustamente, colocarem elas no corredor da morte. Então, é algo devastador mesmo, e esse livro aqui é um relato super sincero, ele traz umas citações e uns pensamentos super verdadeiros que te fazem refletir, assim, sobre o sistema de justiça dos Estados Unidos, te fazem refletir sobre como as pessoas são tratadas, a dignidade da pessoa humana, os seus direitos como ser humano, como são, assim, jogados no lixo com toda a facilidade do mundo, como se não fossem nada, né? Gente, tem um documentário na Netflix que é muito interessante para entender a relação entre encarceramento em massa, criminalização da população negra e o fim da escravidão nos Estados Unidos, que se chama a 13ª Emenda. Super recomendo para vocês. O Caminho de Casa é uma história escrita assim com muita sinceridade, muita precisão e sensibilidade. Eu me emocionei muito com esse livro. A autora... Gente, só quero dizer uma coisa. Ainda bem que eu existo no momento que esse livro aqui existe. Imagina se esse livro tivesse sido escrito, sei lá, em 2025 e eu tivesse morta em 2024. Eu não ia ter oportunidade de ler isso aqui. Isso aqui é uma obra-prima. Vai contar a história de 2 irmãs nascidas em Gana no século XVIII. Elas não se conhecem. Vai começar por elas e o livro vai seguir contando sobre a vida dos seus descendentes. Então, uma casa com uma pessoa, outra casa com outra, tem filho, filho casa com outra, tem outro filho, tem outra filha, e aí assim vai indo. E a gente vai acompanhando a história dessa família. As 2 irmãs, elas têm destinos completamente diferentes. Então, uma vai ser vendida para um colonizador inglês, lá no século XVIII em Gana, e vai viver no seu país, em um castelo. E a outra irmã, ela é vendida como escrava e é obrigada a ir até a América para trabalhar em plantations, né? Então, vocês sabem a história. Gente, ela cobre 200 e tantos anos de história. É incrível, é, assim, impecável e não é difícil de entender.
Em algum momento, talvez, tu fique perdido, não sabe de que filho que é, que filho que tá falando, né? Então é bem comum, é bem normal ficar perdido nesse livro, porque é bastante gente, mas a autora fez um gesto assim carinhoso, fez uma coisa maravilhosa pra gente, que foi, ó, isso aqui, né? A árvore genealógica, isso aqui salva, isso aqui salva. Tô aqui no meio do vídeo pra falar, se inscreve aí no canal, dá um like, e é isso aí. Nunca imaginei que eu fosse falar isso, mas estamos aqui, né? Por último, mas não menos importante, Muito Longe de Casa, Memórias de um Menino Soldado. Gente, esse livro aqui é muito pesado, mas ele vale cada segundo, cada minuto da vida de vocês dedicada a ele, gente. Vale tudo. Eu, obviamente, chorei. Eu fiquei chocada com os horrores, as coisas, as atrocidades que acontecem nessa história. Mas eu também fiquei muito emocionada e muito surpresa com o que aconteceu depois. Então não posso falar muita coisa, mas, gente, essa história tem um lindo desenvolvimento. Muito Longe de Casa é um relato pessoal do Ismael Bea, tá? Sobre as suas memórias, sobre as suas lembranças sendo um menino soldado na Guerra Civil em Serra Leoa. Gente, a Guerra Civil de Serra Leoa durou de 1991 até 2002. O Ismael foi recrutado pelo exército do governo quando ele tinha 13 anos. Foi obrigado a lutar, a matar, a fazer horrores de coisas. Parou de lutar aos 16 anos. Então, foram alguns anos aí vivendo um horror de uma guerra. Uma criança, né? Destruíram a infância dele. E aí, nesse livro, ele fala com todas as palavras, todas as vírgulas, toda a sinceridade do mundo, o que ele presenciou e o que ele pensava durante aqueles anos da guerra, porque ele chegou num momento que ele já não estava se importando mais em matar, sabe? Nesse nível. E que culpa ele tem, né? Que culpa ele tem? Não tem nenhuma culpa. Então, gente, escuta só essa parte que ele coloca. A ideia de morrer não passava pela minha cabeça em momento algum, e matar tinha se tornado tão trivial quanto beber água. Minha mente não apenas sofrera uma ruptura no primeiro assassinato, mas havia parado de registrar remorso, ou ao menos parecia ter parado. E é super comum recrutarem crianças para lutarem em guerras, principalmente no continente africano, mas não só lá, né? Não sei se vocês perceberam no cantinho que eu criei aqui, em todos os vídeos eu vou tentar colocar o livro que eu estou lendo atualmente para vocês acompanharem. Então agora eu estou lendo Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Em inglês, não porque eu sei tudo, mas porque eu quero aprender, principalmente inglês britânico. E é isso aí, gente, tô adorando. Estão aqui as minhas 3 indicações para vocês. Vale muito a pena ler esses livros. Eles ensinam horrores de coisas, apesar da tristeza. Vale muito a pena, porque livro triste não significa que é livro ruim, né, gente? Normalmente os livros tristes são os melhores que a gente lê. Então, comenta aí qual o livro mais emocionante que tu já leu.